Pronto. Então, vamos lá. Então, o assunto que nós estamos estudando, eu nomeei o nosso assunto, né? Eu nomeei o tema que nós vamos tratar aqui nos nossos estudos de patriarcalismo bíblico, tá? E aí, só explicando esse tema para os que não estiveram aqui no estudo passado, o que seria patriarcalismo? Então, na nossa sociedade, nos dias de hoje, a palavra patriarcado, ela acabou se popularizando como sendo um sinônimo de machismo. É como se, hoje em dia, fosse comum, por causa da hegemonia na sociedade do movimento feminista, né? Fosse comum se fazer a equivalência de patriarcado com machismo. Mas o que significa patriarcado? Patriarcado é uma palavra que significa, basicamente, a ideia da proeminência masculina, tá? Então, qualquer convicção de que existe algum tipo de proeminência masculina, essa é uma ideia patriarcal, tá certo? Então, por exemplo, a ideia de que os homens, eles têm proeminência, que eles têm proeminência nos negócios, no mundo dos negócios. Então, se alguém disser isso, né, o homem tem proeminência, tem no mundo dos negócios. Então, a ideia é que a pessoa está defendendo um patriarcado naquele ambiente de negócios, tá? Então, patriarcado basicamente significa isso, a ideia de uma proeminência masculina, ok? E o patriarcado, pessoal, ele não é propriamente uma ideia filosófica, digamos assim, tá? Patriarcado é um fato da natureza. O patriarcado é um fato da criação de Deus, ok? Então, nós não temos como negar que existe proeminência masculina, ok? Isso é impossível de se negar. O que os movimentos feministas hoje tentam é um processo de desconstrução do patriarcado, só que, à medida que o feminismo procura desconstruir o patriarcado, ela acaba caindo em diversos absurdos, inclusive absurdos da negação da própria biologia, tá? Da própria ciência, como que redefinindo o que é que faz de um homem, homem, o que é que faz de uma mulher, mulher, ok? Então, o patriarcado, ele é um fato da realidade. Eu gosto de dizer o seguinte, que o movimento feminista, por exemplo, o movimento feminista, ele só existe porque os homens deixam o feminismo existir, entendem? Então, imagine que os homens se juntassem, certo? Uma situação hipotética aqui. Imagine que os homens que eu digo sexo masculino, se juntem e batam o pé e digam o seguinte: não vai existir feminismo, não vai existir, daqui para frente ninguém pode nem mais pronunciar o termo feminismo. Se os homens tomassem uma decisão dessa natureza, o feminismo de fato acabaria. Por quê? Porque o homem, ele detém algumas propriedades, como, por exemplo, a propriedade da força, tá? Os homens são mais fortes que as mulheres. A propriedade de lidar com a batalha, com a guerra, com a disputa. Isso é uma propriedade tipicamente masculina também. Então, o patriarcalismo, portanto, pessoal, ele não é uma construção social, ele é um fato da realidade. O problema é que, com a queda do homem, com a queda da humanidade, o patriarcalismo, ele acaba descambando para formas pecaminosas. Ele acaba descambando
para formas que, de fato, não refletem a vontade de Deus e que pode, inclusive, prejudicar as mulheres, tá? E é por isso que o tema que eu estou dando, que eu estou trazendo para vocês, é patriarcalismo, patriarcalismo bíblico, tá? Ou seja, o que é que a Bíblia ensina sobre patriarcalismo? Qual é o modelo, em que ambientes o homem de fato tem proeminência e como essa proeminência masculina ela deve se expressar e como ela também não deve se expressar, tá bom? Então, na semana passada eu trouxe aqui diversos exemplos, inclusive alguns exemplos provocativos, né, de compreensões equivocadas sobre o que é o patriarcalismo bíblico, ok? Então, por exemplo, quando você pensa o seguinte, tá? Quem é que é responsável por fazer a comida da família, ok? Então, alguém pode dizer o seguinte, não, isso é responsabilidade da mulher. Por quê? Porque a mulher, ela deve ser dona de casa. Então, é responsabilidade da mulher fazer a comida da família, ok? Mas se acontecer de uma determinada família, o homem ser melhor cozinheiro que a mulher, tá? Eu conheci lá em Santa Catarina uma família assim, onde os dois trabalham juntos, e o homem, ele é melhor cozinheiro que a esposa. E aí ele me disse, lá em casa, quem cuida da comida da família, quem cozinha e tudo, sou eu, o cara disse para mim. Então isso seria antibíblico, isso seria errado, certo? Seria errado que o homem fosse responsável pela cozinha na família, certo? Seria errado a mulher votar, seria errado a mulher trabalhar fora de casa, ok? Tudo isso, a resposta para tudo isso, depende, portanto, da nossa compreensão do que a Bíblia fala sobre o lugar do homem na família e na sociedade, tá? E aí, o que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer uma teologia bíblica do patriarcalismo. Nós vamos passar por textos centrais que falam sobre o lugar do homem na família e na sociedade, tá bom? E à medida que a gente vai passando por esses textos, nós vamos chegando então a algumas conclusões teológicas e práticas para as nossas vidas, tá certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Nada? Então, deixa eu só ajeitar aqui, tá? Não. Beleza. Então, o primeiro texto que nós começamos a analisar na semana passada foi esse texto de Gênesis, capítulo 2, versos 19 a 24. Deixa eu só corrigir aqui um negócio, pessoal. Então, Gênesis capítulo 2, versos 19 a 24, tá? Vamos ler aqui esse texto e também eu vou trabalhar com vocês alguns outros textos aqui dentro do contexto, ok? Então, o texto diz o seguinte: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles.
O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ok? Então, na semana passada, eu foquei a atenção aqui com vocês no verso 18 e 19, tá? Então, só para lembrar aqui do que a gente viu. A primeira coisa, pessoal, que eu enfatizei foi essa expressão, o Senhor Deus disse ainda. Então, isso daqui faz parte de todo o contexto de Gênesis 1 e 2, que é o contexto criacional pela palavra de Deus. Ou seja, quando o autor de Gênesis, ele enfatiza a palavra Deus falando em Gênesis 1 e 2, é Deus estabelecendo função, é Deus dando ordem, é Deus estabelecendo como as coisas devem funcionar, como que elas devem ser, tá? Então, o lugar do homem na criação é, portanto, um fator criacional, é como eu tenho dito aqui. É como Deus criou as coisas, não é uma invenção ideológica, tá? Então, o lugar do homem da família e na sociedade, o texto aqui vai falar desses dois aspectos, ele não depende de ideologia, não depende se você é de esquerda ou de direita, se você é conservador ou progressista, ou se você é complementarista ou igualitarista na teologia, tá? O lugar do homem na família e na sociedade é um fator criacional, é um fator de como Deus estabeleceu a sua criação. Então, qualquer tentativa de modificação da ordem criacional, ela vai promover absurdos, ela vai desconstruir aquilo que não dá para ser desconstruído, ok? É semelhante, por exemplo, os franceses que tentaram estabelecer semanas de 10 dias. Eu não sei se vocês conhecem essa história, que lá no período da Revolução Francesa tentaram desconstruir aquilo que Deus estabeleceu como ordem criacional, a semana de 7 dias. Eles tentaram desconstruir isso e fazer semanas de 10 dias, e não deu certo, tá? Por quê? Porque foi Deus que, na ordem da criação, estabeleceu a semana de 7 dias. A mesma coisa, a relação do homem com a mulher, a relação do homem na família e na sociedade é ordem criacional. E a primeira coisa que nós vimos também sobre o lugar do homem é que o homem, pessoal, ele foi criado primeiro. Então, existe uma proeminência cronológica, tá? Que isso vai ser importante no restante das Escrituras. Alguns argumentos sobre a posição do homem na igreja, por exemplo, o apóstolo Paulo vai utilizar essa ideia de que o homem foi criado primeiro, depois a mulher, ok? Então, isso é importante de ser estabelecido, que quando a mulher veio à existência, o homem já existia. E isso tem uma implicação criacional muito significante, ok? Também, o texto fala aqui que Deus iria fazer
para Adão, ok? Isso também é significante, que a criação da mulher, ela foi uma criação para o homem, tá? Então, Deus, aqui é dito, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então, até esse momento aqui, pessoal, nós não temos aqui o contexto de família. O contexto de família, ele vai chegar apenas aqui no verso 24, tá? É quando você vai ter o senso de família, o contexto familiar. Os versos 18 e 19, ele tem aqui o contexto criacional, ok? E o que é estabelecido aqui é que Deus, portanto, ele cria a mulher para o homem, para que a mulher seja semelhante ao homem, mas que ela auxilie o homem, que ela seja uma auxiliadora do homem, mas que seja uma auxiliadora semelhante a ele. E isso, portanto, implica o seguinte, que, deixa eu pegar aqui um retângulo, tá? Que essa expressão auxiliadora, ela implica que existe uma proeminência funcional masculina, ok? Então, o Deus criou o homem do sexo masculino com uma proeminência funcional. E qual é a função que Deus criou o homem? Eu já vou trabalhar isso com vocês, tá? Que é a função sacerdotal, ok? Então, essa é a função. O homem, ao homem foi dada essa função, e à mulher foi dada a função de auxiliar o homem nesse trabalho. Só que essa proeminência, ela é funcional, ela não é uma proeminência essencial, uma proeminência de natureza. Quando é dito que é semelhante a ele, isso implica que a mulher, ela tem um valor, ela tem uma natureza, uma existência equivalente à do homem, ok? Então não existe essa ideia de que o homem é mais valioso que a mulher. Não existe essa ideia de que o homem é melhor do que a mulher, certo? Qualquer tentativa de formular coisas do tipo os homens são melhores que as mulheres sei lá, em algum aspecto da natureza, isso é confrontado com uma própria realidade, tá certo? Por quê? Porque homens e mulheres, eles são essencialmente iguais, eles são essencialmente humanos feitos à imagem de Deus. Então, se eu lhe perguntar quem é mais criativo, o homem ou a mulher? Não existe isso. A criatividade é um traço da imagem de Deus. Então, tanto homens quanto mulheres são criativos. Quem é mais livre, o homem ou a mulher? Quem é mais inteligente, o homem ou a mulher? Não existe isso, tá? Não existe isso, porque isso é uma questão essencial. E os homens e as mulheres foram criados em termos de valores, eles foram criados semelhantes a Deus, segundo a imagem de Deus, tá certo? Agora, a partir do verso 18, pessoal, aliás, a partir do verso 19, o autor de Gênesis, então, ele começa a trabalhar esse aspecto funcional. E o que ele mostra, a partir do verso 19, é isso que eu falei para vocês, o aspecto da proeminência funcional. E qual é a função que Deus estabeleceu para o homem? Qual é a função que o Senhor estabeleceu para o sexo masculino? A resposta para isso, pessoal,
está aqui no texto de Gênesis, capítulo 2, verso 15. Deixa eu abrir aqui o texto bíblico para vocês, para a gente ler esse texto aqui. Gênesis 2, deixa eu tirar isso aqui. Vou só fechar a porta aqui, tá? Então, Gênesis 2,15 diz o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar, tá? Então, essa expressão aqui, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, e aí preste atenção dessas duas palavras aqui, ó, lavrar e guardar. Essas palavras aqui, pessoal, elas não são aleatórias, não, tá? Essa palavra traduzida aqui por lavrar, ela também poderia ser traduzida por servir. Então, o homem foi colocado para servir no jardim e para guardar o jardim, tá? E aí eu quero ler um outro texto aqui com vocês, que é o texto lá de Números, capítulo 3, verso 8. Então aqui vamos, deixa eu abrir aqui. Números, capítulo 3, verso 8, tá? Olha só o que é que diz aqui agora, ó. Deixa eu limpar aqui. Cuidarão de todos os móveis da tenda da revelação, ok? E zelarão pelo cumprimento dos deveres dos filhos de Israel, fazendo o serviço. Então você tem aqui as palavras zelo e serviço do tabernáculo. Então essas duas palavras aqui, ó, zelo e serviço, elas também são duas palavras que aparecem lá naquele texto de Gênesis. E essas duas palavras, elas aparecem dentro do contexto sacerdotal do cuidado com o tabernáculo, ó, fazendo o serviço do tabernáculo, certo? Então, Deus diz a Moisés, tá? Que o sacerdote ele deveria ser colocado no tabernáculo para servir o tabernáculo, tá? E por que eu estou enfatizando isso? Voltando aqui para o texto de Gênesis, essa linguagem aqui, portanto, pessoal, de Gênesis 2,15, quando é utilizado essas duas palavras aqui, é por causa do contexto de Gênesis, do Éden como sendo o tabernáculo de Deus. Era onde Deus descia para se encontrar com o homem no jardim. Então, o Éden era tabernáculo de Deus. E por isso, quando o texto diz que Deus estabelece o homem para servir o jardim e guardar e zelar pelo jardim, Deus está estabelecendo o homem como sacerdote. Pessoal, só um minutinho aqui. Só um minuto, viu, pessoal? Pronto. Problema resolvido. Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui. Então o que a gente
o que é que a gente percebe aqui, tá? Que o Jardim do Éden, portanto, ele era uma espécie de tabernáculo, onde Deus se encontrava com o homem, e Deus estabelece o homem como o sacerdote desse tabernáculo. O homem deveria cuidar, o homem deveria representar a Deus no jardim, no tabernáculo de Deus, ok? E é nesse contexto que é dito aqui que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, é no contexto da função sacerdotal masculina que é dito que Deus cria a mulher. Então, qual a conclusão que a gente pode tirar? Aliás, só continuando aqui, tá? O texto, antes de falar da conclusão, o texto então diz, olha só, que Deus formou os animais e trouxe os animais para Adão para ver o nome que lhes daria. Então, essa ideia aqui, pessoal, de dar nome, a ideia de que Adão era quem dava nome, dar nome é uma expressão de autoridade, é uma expressão de proeminência, tá? Então, na cultura antiga, a pessoa que dava o nome era a pessoa que tinha autoridade. Então, quem era que dava o nome dos filhos? Não eram as mulheres, eram os homens, tá? Tanto é que lá no caso de João Batista, você teve esse conflito. Por quê? Porque as pessoas ficavam dizendo qual que seria o nome que deveria ser dado para João Batista, e Zacarias, então, deu o nome de João Batista para ele. Então, porque é o homem quem dava o nome. É o homem quem dá o nome na cultura antiga. E o que é que isso expressa? Isso é uma expressão de representação da autoridade divina. Então, eu penso, pessoal, que nenhum texto bíblico expressa melhor aquilo que a gente chama de patriarcado do que esse texto aqui, que diz que Deus levou os animais para que Adão desse o nome deles, tá? E aí o texto continua dizendo que Adão deu então o nome aos animais, e ele percebeu que não havia nada que fosse semelhante a ele, uma auxiliadora para lhe ajudar a dar o nome dos animais e que fosse semelhante a Adão. E aí o texto nos conta que Deus faz com que o homem durma e ele tira da costela, ok? E isso, meus irmãos, não é também sem menor significado, não. Existe, sim, uma implicação muito forte do fato de que o homem, a mulher, foi tirada da costela do homem. Quem melhor expressou essa implicação foi Santo Agostinho, que ele disse que a mulher não foi tirada da frente do homem para que ela não esteja à frente, não foi tirada das costas para que ela esteja atrás, não foi tirada da cabeça para que ela esteja acima, nem foi tirada dos pés para que ela esteja abaixo. Ela foi tirada do lado do homem, da costela do homem, para que ela esteja ao lado. Ok? Então, o texto diz que Deus forma a mulher do homem. Então, veja, mais uma vez essa ênfase na proeminência ontológica, na proeminência cronológica, na verdade, do homem. O homem primeiro. A mulher vem do homem. Só que o texto continua dizendo que Deus cria a mulher e leva até o homem. Só que veja só aqui, ó, que o texto já havia dito aqui, certo? Deixa eu ver aqui. No verso 19, que Deus forma da terra os animais
e leva até Adão. Olha só aqui, ó. Deus forma da terra os animais e leva até Adão. A mesma coisa. Deus forma a mulher e leva até Adão. Para que Adão desse o nome. E olha outro detalhe interessante agora. Ó. O verso 18 começa dizendo: o Senhor disse. E agora, o homem disse. Então veja, existe uma proeminência de Deus para com o homem, onde Deus determina, é Deus quem dá o nome ao homem, é Deus quem determina a ordem criacional, a função do homem, que é a função sacerdotal. Agora Deus cria a mulher e leva para o homem, para que agora o homem estabeleça a mulher. E aí o texto diz que ela é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, ou seja, ela vem de mim e será chamada varoa. Mais para frente, então, é que aparece o termo Eva, né? Lá no capítulo 3 é que aparece o termo Eva, depois da queda. Mas aqui ele chama ela de varoa, tá? Então, o que a gente percebe aqui, pessoal? Qual a conclusão teológica que a gente percebe aqui? É que Deus, portanto, estabeleceu o homem como sendo o seu vice-regente, tá? Deus estabeleceu o sexo masculino como sacerdotes, como os representantes de Deus na criação, ok? E a mulher, então, ela foi criada para que ela ajude o homem nessa função. Ela foi criada semelhante ao homem para que ela auxilie o homem na função de sacerdote sobre a criação, tá certo? Então, o homem tem a proeminência funcional, porque foi ao homem que foi dada esta função. E à mulher, ela foi dada as mesmas qualidades que o homem, para que ela auxilie o homem nesse trabalho. Qual a implicação disso? A primeira implicação que que o texto de Gênesis faz é a implicação na família, tá? Qual a implicação disso? A implicação de que o homem deixa o pai e a mãe, o homem se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne, sendo o casamento, portanto, a melhor expressão da ordem criacional. Então, nada expressa melhor a ordem, a relação entre um homem e uma mulher na criação do que o casamento, ok? Então, por que que quem é que, portanto, tem a proeminência funcional dentro da família? É o homem. E quem tem a proeminência funcional dentro da sociedade precisa ser também o homem. A mulher, ela ocupa uma posição de auxiliadora, certo? O que a gente pode, portanto, concluir em termos práticos disso daqui, certo, pessoal? O que a gente pode concluir, tem várias coisas que a gente pode passar horas conversando sobre implicações disso daqui, tá? Mas eu diria que a principal implicação disso daqui é que existe um sentido, meus irmãos, que todo homem, ele precisa ser líder, certo? Todo homem é um líder. Na nossa sociedade, existe essa ideia de que existe o homem alfa e o homem beta. O homem alfa
é o homem que é líder. Já o betinha, né, o homem beta, é aquele homem que não é líder, certo? Ele é liderado, ele não tem posição, né? Não tem força. Ele é aquele homem fraco, baixinho, apagado, tá? E o que o que a palavra de Deus nos mostra é que não existe isso, tá? Não existe isso. Todo homem é um líder, ok? Independentemente das suas características psicológicas, se você é um cara mais extrovertido, se você é um cara mais introvertido, das suas características físicas, se você é um cara alto, se você é baixo, da sua característica corpórea, se você é um cara mais musculoso, se você é um cara magrelo, se você é um cara mais gordo, tá? Independentemente da sua condição financeira, independentemente do seu status social, todo homem, ele é líder, ok? Todo homem, ele é líder. E, e isso tem uma implicação muito mais significante ainda na família, certo? Na família. Um dos grandes efeitos, pessoal, que eu digo a vocês com propriedade isso, um dos grandes efeitos da, do, de toda a revolução feminista, a partir ali da década de 70, e que se popularizou muito a partir dos anos 90 e 2000, o grande efeito disso é a produção de uma classe de homens que são dependentes de suas mulheres. Então, existem muitos homens que são auxiliadores das suas esposas. Certo? E o que é que define isso? O que é que define, no final das contas, qual é a linha que pode ser tratada, onde se diga o seguinte: olha, desse lado de cada linha está o sacerdote, o líder. Do lado de cada linha está a auxiliadora, certo? Então, pense comigo aqui, olhando direito aqui para a câmera, tá? Pense numa linha aqui. No final das contas, o que vai definir se você está aqui na posição de líder ou se você está aqui na posição de auxiliador, tá? O texto aqui de Gênesis que nós acabamos de ler, certo? Ele tem essa ênfase na palavra disse e na ênfase do animal ser levado para Adão e da mulher ser levada para Adão. Entende? Então, o que é que define, portanto, o líder? É uma palavra chamada responsabilidade. O líder é aquele que detém a responsabilidade. É aquele que responde, é aquele que fala por, tá? Então, responsabilidade é eu falo por. Então, por exemplo, aqui em casa, eu tenho 3 filhos. Então, eu falo por eles. Eles são responsáveis meus, tá? E eu tenho uma esposa. Eu tirei essa mulher da casa dela, onde na casa dela ela era uma filha. E por isso o pai dela respondia por ela. Ok? Era responsável por ela. Mas a partir do momento que eu tiro ela da casa dela e trago ela para minha família, para minha casa, então ela se torna responsabilidade minha. Então, o líder, o sacerdote, é aquele a quem Deus deu a responsabilidade. E aí o que é que acontece? Existe agora na nossa sociedade
uma classe enorme de homens que não são os responsáveis pela sua casa, não são os responsáveis pela sua família, que as esposas, as mulheres é que são as responsáveis pela família, certo? É a mulher que define os rumos da casa. A mulher é aquela que define o tom da família, o estilo de vida da família. É a mulher que define, sei lá, a criação dos filhos. É a mulher que define, é a mulher que define tudo. E isso não existe apenas na família, mas existe também na sociedade, por conta dessa enorme produção de homens que não são responsáveis, que não são líderes, portanto, nós temos um aumento muito significativo de mulheres que respondem pela sociedade, certo? E o que a palavra de Deus nos fala, pessoal, é que a mulher ela foi criada para ajudar o homem nessa responsabilidade. E a esposa, ela existe para ajudar o homem na responsabilidade por sua família, ok? Então a grande lição que eu deixo aqui para vocês, pessoal, é que vocês pensem isso. Pensem, por exemplo, na vida de vocês. Pensem, por exemplo, na sua vida como um marido, ok? Você pode dizer que a responsabilidade da sua família está sobre você e que a sua esposa ajuda você nessa responsabilidade, certo? Ou você é o auxiliar da sua esposa nessa responsabilidade, ok? Você pode dizer que você é quem toma a frente no sentido de que é você quem ocupa essa posição de proeminência na família. A mesma coisa na criação dos filhos. A mesma coisa na igreja. Tá? Mesma coisa na igreja. A igreja, pessoal, ela precisa expressar isso. Ela precisa expressar essa ideia de que os homens é que são responsáveis. Os homens é que ocupam essa posição de responsabilidade na igreja. Eu digo uma coisa para vocês, certo? A razão pela qual, hoje em dia, nós temos um aumento substancial, como nunca antes, tá, pessoal? Eu tenho lido sobre isso, e isso é estatístico, isso é demonstrado, que nunca antes, na história do cristianismo, nós temos tantos casos de pastores que abusam de suas igrejas. Ou o abuso é financeiro, usam a igreja para enriquecer, ou é abuso espiritual, ou seja, ele abusa da espiritualidade, da religião das pessoas para que ele se dê bem, ou é um abuso de autoridade, tá? Então, por que existe hoje uma quantidade tão grande de pastores abusivos? Porque existe hoje uma quantidade muito grande de homens que não chamam a responsabilidade para si, certo? Uma igreja que não tem homens que, por exemplo, questionem o pastor, entende? A igreja precisa disso, de homens que olham para a igreja e pensem o seguinte, olha, se eu estou aqui e eu sou homem, então essa igreja é responsabilidade minha também. Se eu estou aqui no meu trabalho e eu sou homem, então esse trabalho é responsabilidade minha. Se eu estou, sei lá, nessa sala de aula e eu sou homem, então isso daqui é responsável, eu sou responsável por isso daqui.
Tá? Então, isso é a essência do que é ser homem, da função masculina. É ser responsável por aquilo que Deus, onde Deus lhe coloca. Então, na igreja, estava falando da igreja, então na igreja, meus irmãos, é fundamental que a igreja seja marcada por homens que chamem a responsabilidade para si, certo? Porque isso é ser homem, isso é agir como homem. A mesma coisa na sociedade, a mesma coisa em todas as áreas. Mas aqui, o que me interessa mais é focar nessas duas áreas, na família e na igreja, tá certo? Então, para saber se vocês entenderam, me respondam aí a seguinte pergunta, tá? Em uma palavra só, o que que, o que que pode definir você, homem, como líder ou um auxiliador? Responsabilidade. Responsabilidade. Ok? Por quê? Como que o texto de Gênesis capítulo 2 expressa isso? Expressa que essa é a principal marca funcional do homem. Quais seriam algumas características que o texto apresenta que indica isso? O fato do Senhor trouxe os animais até Adão para ele dar o nome aos animais. É o fato de trazer a Eva também até ele, né? O fato Quem de deu o nome servir, para Eva? o fato de servir e guardar. Servir e guardar, tá? Que são dois termos sacerdotais. Ok? O sacerdote, ele era responsável pelo tabernáculo. O homem era o responsável pelo jardim. Ok? E aí o que a gente vai ver em Gênesis 3 é que o homem ele era responsável pela humanidade. Uma vez que o homem cai em pecado, os olhos de ambos se abrem. Beleza? Mais alguma característica que chamou a atenção de vocês que mostra esse aspecto da responsabilidade? O fato de o homem deixar, né, o pai e a mãe se unir uma mulher. Não é a mulher que deixa a casa, é o homem que deixa e se une. Exatamente. Perfeito. A forma como o texto descreve é para colocar a responsabilidade no homem. Certo? E nós vamos ver, pessoal, à medida que a gente for estudando, nós vamos ver como isso daqui é a essência de tudo. É a essência de tudo que a gente vai discutir, como, por exemplo, a mulher, ela pode ensinar na igreja? Tá? Então, essa é uma questão. A mulher, ela pode ensinar na igreja? Eu vou mais para frente, só antecipando, eu vou mostrar para vocês que a mulher, ela pode ensinar, desde que ela esteja debaixo da responsabilidade do homem. Ok? E também, ela não pode ensinar ocupando uma responsabilidade masculina, que é o presbitério. Ok? Então,
A mulher, ela pode votar? Certo? Mulher, ela pode votar? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Mas, no caso de uma mulher casada, ela precisa votar debaixo da responsabilidade do seu marido, certo? E na sociedade também a mulher precisa votar debaixo da autoridade e da responsabilidade masculina. Então, se a sociedade, se os homens permitem que as mulheres votem, então as mulheres votam. Não tem problema com isso. Entende? Então, qualquer coisa que a gente for discutir daqui para frente, vocês vão ver que vai girar em torno disso. E os problemas também. Vocês vão ver que os problemas também giram em torno disso. Como, por exemplo, dentro de um casamento, quando o homem não ocupa essa posição de responsabilidade, tá? Isso se torna um tormento para a esposa. A mulher que é casada com um homem irresponsável, ela está em apuros. Entende? Uma sociedade onde uma quantidade significante de homens são irresponsáveis, como é o caso da nossa sociedade masculina, onde a maioria dos homens na nossa sociedade, eles só estão preocupados em dinheiro, em sexo, em prazer, em videogame, em meme, em viver uma infância infinita, tá? Você cria uma sociedade cheia de homens irresponsáveis. E aí nós chegamos onde chegamos. Fala, Eliseu.